O tema da aparência nunca foi algo secundário, mas um reflexo do nosso compromisso de viver em santidade diante de Deus. A palavra ensina que somos templo do Espírito Santo, e isso inclui tanto o nosso interior quanto o nosso exterior. Quando olhamos para as Escrituras, percebemos que a maquiagem e os adornos aparecem, sim, mas sempre em contextos de vaidade, sedução ou idolatria. Jezabel pintou os olhos antes de enfrentar Jeú, não porque queria se apresentar bem diante de Deus, mas porque carregava um coração corrupto e enganador. Jeremias 4:30 fala da pintura como recurso para iludir e não para agradar ao Senhor. No Novo Testamento, os apóstolos reforçam a modéstia. Paulo escreve em 1 Timóteo 2:9 e 10 que a mulher deve trajar-se com pudor e modéstia, sem ostentação. Pedro também lembra em 1 Pedro 3:4 que o verdadeiro adorno da mulher cristã não está no ouro ou no enfeite externo, mas no homem interior do coração, com espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Entende-se isso como uma orientação clara para o povo de Deus se distinguir do mundo. A maquiagem, o uso exagerado de adornos e a busca pela beleza a qualquer custo apontam para uma vida centrada na carne e não no espírito. O chamado de Cristo é para a santidade, e santidade inclui a maneira como nos vestimos, como nos apresentamos e como escolhemos glorificar a Deus até na nossa aparência. Não se trata de proibir por proibir. Trata-se de reconhecer que a vaidade é uma armadilha espiritual e que o diabo muitas vezes usa a beleza exterior para desviar corações da pureza. O povo de Deus é chamado a ser diferente. Não seguimos a moda do mundo, seguimos a direção do Espírito. Deus ensina que a santidade deve ser integral, corpo, alma e espírito. E o corpo, como templo do Espírito, não pode ser usado para satisfazer vaidade ou exaltar o eu, mas para refletir a glória de Deus. Aqui está o ponto principal. A maquiagem e o cuidado com a aparência não são pecado apenas pelo ato em si, mas pelo que representam. Quando a pessoa depende da maquiagem para se sentir aceita, quando exagera no adorno para chamar atenção, quando a beleza exterior fala mais alto do que a presença de Deus, isso se torna vaidade, e vaidade é pecado. Na prática do povo de Deus, ensina-se o caminho da simplicidade e do equilíbrio. A mulher cristã não precisa de pintura para ser bela, porque a beleza dela vem da graça de Deus. O homem cristão não precisa ostentar roupas caras ou aparência chamativa, porque sua identidade está em Cristo. O mais importante não é o reflexo no espelho, mas o reflexo de Cristo na vida diária. Isso não significa viver de qualquer jeito, sem higiene ou cuidado. Significa viver com decência, sobriedade e modéstia, de forma que a nossa aparência nunca seja pedra de tropeço, mas testemunho de santidade. A diferença entre o mundo e a igreja deve ser visível, não apenas no culto, mas no dia a dia. Quando a igreja orienta sobre a forma de vestir e sobre não usar maquiagem, não é por capricho ou tradição humana, mas por zelo. É um cuidado com a santidade, é um desejo de evitar a vaidade e manter a igreja separada para Deus. Essa separação é parte do nosso chamado, ser santos como Ele é santo. Portanto, usar maquiagem e cuidar da aparência pode, sim, ser considerado pecado quando é motivado pela vaidade, pela sensualidade ou pelo desejo de se conformar com o mundo. Mas quando o cristão entende o propósito de Deus, escolhe a simplicidade e a modéstia, vivendo em equilíbrio, a sua vida se torna um testemunho vivo de santidade. O cuidado com a aparência não pode ser tratado como algo neutro. A maquiagem, o adorno e o exagero na beleza são sinais de vaidade, e a vaidade é inimiga da santidade.
O cristão é chamado a ser diferente, a brilhar não pela maquiagem, mas pela glória de Deus que resplandece no coração. Por isso, a resposta é clara. Não é a maquiagem em si que define pecado, mas o espírito de vaidade que ela carrega. E como povo assembleiano, escolhemos a santidade, escolhemos a simplicidade, escolhemos viver de forma que até a nossa aparência glorifique ao Senhor.